Boa noite, boa madrugada, bom dia, boa cera, boa tarde para tudo e para todos. Sejam bem-vindos à alegria do reencontro e agora sim, começando mais um livro de Manuel Filomeno de Miranda. Na nossa última semana aí, na última quinta-feira, nós fizemos com vocês uma viagem. Foi uma viagem, né, Verônica? Foi uma Poxa excelente vida. viagem. Bom dia, Verônica. Bom dia a todos os internautas. Vamos trabalhar. Está acabando o Minutos de Sabedoria. Acho que nós vamos começar do princípio, sabe, Verônica? Que nós pegamos o carro andando, todo mundo tem esse livro, acho que nós vamos começar lá na lição. Uma boa ideia. Boa ideia. Uma boa ideia, né? É. Eu vou ler então a mensagem 275, layout novo aqui atrás, tudo certinho, ó. Se gostaram, deixa um comentário aí embaixo, porque o artista aqui eu vou te contar, hein? Tá precisando de afago, tá precisando de carinho. A Alice mais a Valéria estão me dando pouco carinho. Vamos lá? Vamos. Lição 275. Mantenham-se calmos e mantenha-se calmo e sereno. Confie na força cósmica que enche todo o universo, inclusive sua própria pessoa. Focalize sua confiança em Deus que habita dentro de você e dentro de todas as criaturas. Liberte-se do medo. Caminhe com segurança e procure ouvir as palavras de orientação ditadas no mais profundo do seu coração, porque Deus habita dentro de você. Vamos então orar. Amigo, mestre, irmão maior Jesus, mais uma vez aqui estamos reunidos para mais um encontro nessa obra fantástica do nosso amigo Manuel Filomeno de Miranda. Que os bons espíritos possam nos inspirar, nos conduzir nessa trajetória, onde hoje iniciamos uma nova obra. Que possa esta nos trazer informações preciosas, que venham em auxílio às nossas necessidades mais íntimas. E que, com a cooperação desse amigo, possamos nos renovar a cada dia, buscando essa reforma íntima que é tão importante para o nosso crescimento e para o nosso progresso. Rogando também aos bons espíritos que possam envolver todos os internautas que estão conectados conosco nesse instante, que onde estiverem, possam receber as vibrações positivas do alto, auxiliando nas suas necessidades, de acordo com o merecimento de cada um, e que possamos, juntos, nessa nova empreitada que hoje se inicia, podermos colher bons frutos, pois esse amigo vem sempre estender as suas mãos, compartilhar conosco os seus ensinamentos, para que nós possamos acertar mais e com confiança e firmeza. Agradecidos estamos, com o coração repleto de gratidão pelo companheiro Divaldo, que receba onde estiver nossas melhores vibrações. Damos início ao estudo da obra Temas da Vida e da Morte. Que assim seja. Suas palavras iniciais, Verônica. Olha, um livro muito bom, muito importante, diferente do que a gente viu até aqui, porque os demais até aqui foram obras romanceadas, contando história. Esse ele vai pegar temas muito oportunos para que a gente possa compreender um pouco mais esses princípios da doutrina espírita e sempre baseado no Evangelho de Jesus. Então, é um convite que nós fazemos a vocês para ir conosco nessa caminhada aí, para desvendar os mistérios desse livro. Muito bom, muito bom. Assim, seja então bem-vindo nessa jornada. Espera aí que está dando eco. Aqui. Venho aqui. Pronto, parou. Sejam todos bem-vindos nessa jornada. Se você já acompanha a nossa trajetória de 274 encontros, eu peço desculpas pelos primeiros slides aí, porque, repito, toda semana tem gente sempre caindo de paraquedas. Se você está aí na condição de paraquedista, primeiro contato, seja muito bem-vindo. Vamos juntos, porque tem muita coisa boa para aprendermos. E nós vamos passar os slides
que sempre colocamos como base na nossa jornada de aprendizagem, de trabalho no bem. A sua presença nos honra muito e é importante que estreitemos laços. Essa é a nossa FEAC, para quem está vindo pela primeira vez. É uma casa fundada em maio de 1980. E quanto, hein? Até esqueci. 87. É tanta coisa na cabeça da gente que eu sou um dos fundadores e a hora que a gente confunde. Essa é a nossa FEAC. Lembre-se que não importa o tamanho da instituição que você frequenta. Verônica e eu falamos para tudo quanto é lado em Juiz de Fora, na região. Falamos em casas muito maiores do que a FEAC. Tá certo? Muito maior? Ou Tá. Essa língua portuguesa é um perigo. Casas maiores do que a FEAC. E falamos em casas espíritas, centros espíritas, que é do tamanho de uma sala da FEAC. Não é isso, Verônica? Isso é. Mas Jesus diz, onde se reúnam 2 ou mais pessoas para a prática do bem, eu estarei entre elas. A nossa palavra-chave para este 2026 é reparar. Reparação pessoal, trabalho íntimo de transformação. A presença de cada um de vocês é nossa alegria. Sejam todos muito bem-vindos e somente você pode nos ajudar a chegarmos até outros internautas. Como assim, Falcone? É fácil. Primeiro passo, dá um joinha, clica lá no polegar para cima, para que o máximo de pessoas, e compartilha com o máximo de pessoas, amigos, familiares, pessoas do grupo de estudos que você frequenta. Vamos chegando mais longe. Segundo passo, assine esse canal, clicando abaixo, ative o sininho para receber todas as postagens que colocamos aqui, como as palestras da FEAC também. Terceiro passo, comente, escreva algumas palavras, assim o algoritmo da plataforma reconhece que o assunto é pertinente e oferece para outras pessoas. É rapidinho, não dói, tá bom? Não vai sangrar, não vai ser nada invasivo. Curta, comente, compartilhe e ajude a divulgarmos. A mesma coisa você pode fazer com o youtube.com Falcone Espiritismo, 2 a 3 palestras postadas semanalmente, e tem novidade lá que eu vou contar hoje. Eu tinha esquecido de divulgar aqui, mas vou contar hoje para vocês uma novidade que está lá no Falcone Espiritismo. Siga o Instagram da FEAC, @FEACnet, siga o Instagram meu pessoal, @Falcone Armando. Lembre-se da sua água para o culto do Evangelho no lar. Os amigos espirituais dizem para nós que esse encontro semanal já virou o quê? Hábito na nossa rotina. É mais um culto do Evangelho no lar. A água fluidificada realiza transformações moleculares no nosso organismo tranquilamente. E hoje nós temos uma atividade nova. O que é? Vários trabalhadores da FEAC dizem que, Falcone, Verônica, eu assisto e quero fazer perguntas. Aí começa a querer fazer pergunta para a gente lá no corredor da FEAC. Eu digo negativo. A sua dúvida é a dúvida de outros internautas. Então manda pergunta para nós. Eles mandam para o e-mail da Verônica, para o meu e-mail, para os nossos caminhos. E agora também lá aqui embaixo você pode deixar as suas perguntas para que possamos responder e, dessa forma, contribuir. Então, Verônica vai abrir esse caminho aí com a primeira pergunta, né? A primeira pergunta que foi feita para nós, e mais de uma pessoa perguntou isso. Verônica, é com você. A pergunta é essa aí, ó. Qual é a principal contribuição das obras de Manuel Filomeno de Miranda para o entendimento da obsessão espiritual? Porque ele é especialista em obsessão. Então, muitas das suas obras tratam desse tema, daí a pergunta. Então, a principal contribuição das obras do nosso companheiro Filomeno está em apresentar a obsessão não como um fenômeno isolado ou um fenômeno místico, mas como um processo. E esse processo, ele é complexo, ele é psicológico, ele é moral e é também espiritual. Desde o primeiro livro, publicado pelas mãos do Divaldo, que foi o livro Nos Bastidores da Obsessão, até Loucura e Obsessão, em uma sequência de 6 livros seguidos, o Filomeno revela os mecanismos sutis que ligam o quê? Encarnados e desencarnados, sempre por uma afinidade mental, por débitos pretéritos e por uma sintonia vibratória. Ele vem demonstrar, então, que a obsessão raramente surge por acaso.
Em geral, têm raízes em conflitos do passado, que são alimentados por ressentimento, por culpa, por vingança ou até mesmo por um desequilíbrio moral. Ao mesmo tempo, evita uma visão muito simplista de culpabilização da vítima, mostrando que tanto o obsessor quanto o obsidiado são espíritos necessitados de educação e, principalmente, de libertação desses vínculos. Outro ponto muito essencial é a integração entre ciência e o espiritismo. Obras como Grilhões Partidos e Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos aproximam a análise espiritual das observações psiquiátricas, propondo assim uma visão holística do ser humano, e que foi muito bem trabalhado no último livro dele, Trilhas da Libertação, essa visão holística do ser humano. A obsessão aparece então como um fator desencadeador ou até mesmo agravante de enfermidades mentais e físicas. Além disso, os livros apresentam a terapêutica espírita, porque ele determina ou destaca a enfermidade, mas também traz a terapêutica. E qual é essa terapêutica? É a oração, é a reforma íntima, é a disciplina moral, é o exercício da caridade, do trabalho do bem. Então não se trata apenas de afastar o perseguidor espiritual, mas de promover a sua transformação interior e que essa seja duradoura. Assim, a série do nosso amigo constrói verdadeiro tratado moderno sobre a obsessão, oferecendo esclarecimento doutrinário, orientação prática aos trabalhadores espíritas e consolo àqueles que sofrem desse processo, mostrando que toda perturbação pode ser superada. Por quê? Pela renovação moral, pela renovação íntima e principalmente, sobretudo, pelo amor. Muito bom. Perguntou, quem pergunta quer resposta. A segunda pergunta que vem para nós diz o seguinte: como que as obras demonstram a relação entre reencarnação e justiça divina? Porque um número muito grande de pessoas acham que a obsessão é um castigo divino, é lei do karma. Como é que fica isso? Respondemos dizendo o seguinte: a reencarnação é apresentada como o eixo estruturante da justiça divina em praticamente todos os 18 livros do Manuel Filomeno. Em Tramas do Destino, por exemplo, a volta voluntária do espírito por amor demonstra que nem toda prova decorre de culpa. Muitas vezes é missão redentora. Já em outras obras, a reencarnação aparece como oportunidade de reparação de débitos acumulados no passado. É o aluno que não passou de ano, ele vai ter que repetir a lição. A justiça divina, segundo Miranda, não é punitiva, mas educativa. A reencarnação é educativa. O sofrimento não é castigo arbitrário, mas consequência natural de escolhas pretéritas ou instrumento de crescimento para todos nós. Todos nós precisamos de passar por esses instrumentos de crescimento espiritual. Isso retira de Deus qualquer traço de parcialidade. Nossa, por que o Elon Musk é tão inteligente e eu não consigo resolver um probleminha de 3 mais 3 vezes 4 raiz quadrada elevado ao cubo? Meu filho, o Elon Musk, a missão dele é aquela, a sua é outra, a minha da Verônica é outra. A série também esclarece que enfermidades, dificuldades familiares e reencontros complexos são muitas vezes reencontros planejados pela misericórdia divina para esses reajustes afetivos. Reconcilia, lembra da palavra do ano passado? Reconciliação. Assim a dor ganha sentido e o destino deixa de ser fatalista. Tem que acontecer, tem que ser assim, para tornar-se pedagógico. A Verônica é professora. A didática, a pedagogia aplicada a cada ano não era castigo para os alunos. Outro aspecto relevante é a liberdade. O espírito não é marionete de forças superiores, ele constrói seu próprio caminho, colhendo os frutos das próprias ações. A reencarnação garante novas oportunidades, evitando a condenação eterna e afirmando o progresso contínuo. Portanto, as obras de Manuel Filomeno de Miranda mostram que viver é processo contínuo de aprendizado. A justiça divina se manifesta por meio da lei de causa e efeito, sempre temperada pelo amor. Compreender isso, você, eu, todos nós, é transformação, transformar revolta em responsabilidade e sofrimento em oportunidade de ascensão moral.
Tem mais uma Verônica, mais uma pergunta para a Verônica responder. Qual a importância das obras que tratam da transição planetária para o momento atual da humanidade? Isso é muito importante, né? A gente está falando muito desse momento de transição. E aí nós temos livros como Transição Planetária, Amanhecer de uma Nova Era, Perturbações Espirituais e No Rumo do Mundo de Regeneração. O que esses livros trazem? Eles ampliam o foco individual para uma visão coletiva da evolução. Eles explicam que a Terra atravessa um processo gradual de transformação moral, deixando a condição de mundo de provas e expiações rumo ao mundo de regeneração. Essas obras ajudam a interpretar acontecimentos que acontecem no mundo, que são grandes tragédias, crises sanitárias, conflitos sociais, e tudo isso sob uma perspectiva espiritual, sem sensacionalismo. Não apresentam essas catástrofes como punições, mas sim como um mecanismo de reajuste e aceleração evolutiva. Outro ponto essencial desses livros é a ideia de responsabilidade coletiva, porque nós não estamos isolados, nós vivemos em sociedade. A regeneração do planeta vai depender do quê? Da regeneração íntima de cada um de nós. Não vai haver uma nova era sem uma nova postura moral. Assim, cada leitor que tem contato com esses livros é convidado a participar ativamente dessa transição, cultivando mais a ética, a solidariedade e o compromisso com o bem. As obras também destacam a atuação organizada da espiritualidade superior, que coordena movimentos de auxílio, reencarnações estratégicas e amparo às massas que sofrem o processo de desencarne, e muitas vezes um desencarne coletivo, em períodos críticos, quando essas catástrofes assolam o planeta. Em resumo, esses livros oferecem uma esperança, mas uma esperança racional, lúcida. Mostra que vivemos em tempos decisivos, mas são tempos também promissores. A nova era não vai ser imposta por um milagre, não vai acontecer de uma hora para outra, mas sim vai ser construída pelo esforço moral da humanidade. E uma coisa que a gente deve lembrar sempre, sobre a direção segura de Jesus. Então esse planeta não está navegando ao léu, ele tem um comandante e esse comandante sabe muito bem o que ele está fazendo. E como sabe? Muito bem. As próximas perguntas nós vamos responder de forma resumida. Essas aí nós trabalhamos elas mais profundas, porque o nosso tempo também é desafiador. Né? Então vamos para a pergunta número 4. Falcone, cadê? Deixa eu mudar aqui. Mas não quer passar não. Agarrou. Eu, hein? Então, meu filho. Foi. Como a série aborda a mediunidade e seus desafios? A mediunidade é apresentada como faculdade natural. Não é algo sobrenatural. É sobrenatural para o mundo lá fora. Para nós é natural. Instrumento de serviço e responsabilidade. Por exemplo, em Trilhas da Libertação e Mediunidade, Desafios e Bênçãos, vemos que o médium não é privilegiado, mas convocado ao trabalho e à vigilância moral, mirando alerta para os perigos do personalismo, da vaidade e do uso inadequado das faculdades. É isso que está aí. Mediúnicas. O médium que não se moraliza pode tornar-se instrumento de perturbação, atraindo entidades infelizes pela sintonia inferior. É o velho ditado das nossas avós, né? Quem procura chifre na cabeça de cavalo, haja. Verônica, mais uma pergunta para você, a última de hoje. De que forma as obras integram ciência e espiritualidade? Desde o livro Grilhões Partidos até transtornos psiquiátricos obsessivos, há uma integração entre ciência e espiritismo. O Filomeno não despreza os avanços científicos, ao contrário, ele vai ampliando e vai conjugando com a dimensão espiritual. Então, a psiquiatria nesses livros é vista como um campo legítimo de estudo, mas muitas vezes incompleto, porque ignora a realidade do espírito. Muitos distúrbios mentais são analisados como resultante de traumas espirituais, memórias perispirituais
espirituais e influências obsessivas. E lembrando sempre da visão holística, corpo, mente e espírito, que formam uma unidade inseparável. As doenças, então, podem ter fatores orgânicos, emocionais e espirituais interligados. Então, com isso, essas obras promovem um diálogo respeitoso entre a fé e a razão, mostrando que a doutrina espírita não tem uma investigação, muito pelo contrário, ela valoriza. Então, ciência e espiritualidade não são rivais, e sim parceiras na compreensão integral do ser humano. Muito bem, muito bem, muito bem. Se você tem pergunta, deixa escrita aqui embaixo. Se é da FEAC, pode entregar a gente escrita num pedaço de papel ou mandar também para os nossos contatos. Vamos então avançar para o mergulho agora na introdução do livro. A introdução do livro já dá um seminário, se a gente quiser rechear ela tranquilamente. E Manuel Filomeno de Miranda começa dizendo o seguinte: olha só. Ciência. Peraí. Não, tem mais um. Tem dois. O estudo sistematizado do Espiritismo é hoje, como foi no passado e será no futuro, uma necessidade que não deve ser postergada, sob qual for o motivo que aparentemente se apresente como justificado. Vamos ver então que o estudo da doutrina espírita é uma libertação espiritual, não um conhecimento superficial. Nos meus cursos de programação neurolinguística eu digo o seguinte: tem dois tipos de conhecimento. Você pega uma quantidade de água, você coloca num prato fundo, num prato raso, ele vai ficar espalhado. Pega essa mesma quantidade de água, coloca numa garrafa, num litro, vai mudar a forma. Qual que é o seu conhecimento? É profundo ou é raso? A maioria, infelizmente, inclusive de muitos trabalhadores, é conhecimento raso. Assim, o seu estudo metódico, organizado, estruturado, amplia as perspectivas de conhecimento do mundo físico, do mundo espiritual e nos liberta. Está em João capítulo 8, versículo 32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E ele continua dizendo: ciência experimental e de observação, utiliza-se o espiritismo de uma metodologia especial para penetrar no mecanismo dos fenômenos mediúnicos e da reencarnação. Fenômenos naturais e universais. Desse modo, equacionando um sem número de questões que aturdem e vão envolver incontáveis criaturas. Gente, espiritismo não é para amador, não. É para profissional. O espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. É assim que os espíritos descrevem para nós. Como ciência prática, consiste em quê? Consiste nas relações que se estabelecem entre nós encarnados e os espíritos desencarnados. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que emanam dessas relações. Como está no item 6º da introdução do Livro dos Espíritos, Filomeno reafirma exatamente essa tríplice aspecto do espiritismo: ciência, fenômenos; filosofia, sentido de vida; e religião, ética cristã, abrangendo questões que desde muito tempo vêm agitando as mentes incessantes. Filosofia otimista resulta do estudo do fato em si. Está no livro aí. Pode ver o 3º parágrafo. Estrutura-se em postulados nobres, ensejando larga cópia de conhecimentos que podem ser aplicados no comportamento do homem, alterando para melhor a sua existência, ao mesmo tempo que o prepara para os cometimentos futuros, todos de sabor eterno. O autor, então, remonta a felicidade como fatalidade divina, mas conquistadas o quê? Pelo esforço moral, nunca por privilégio. Vamos voltar no Elon Musk, ele não é privilegiado. Você quer a responsabilidade dele? Eu não quero, não. A felicidade real não é deste mundo, mas a criatura pode alcançá-la gradativamente pelo cumprimento dos deveres morais, como afirma o benfeitor Emmanuel na questão 19 do livro Consolador. Para alcançar esta felicidade relativa, é necessário esforço pessoal, vigilância
e constância, não facilidade. Mais um capítulo do seu livro aí, ó. Fundamentado moralmente na ética sublime do Cristo, é a religião do amor e da caridade, que se converte em superior conduta pessoal, a reaproximando a criatura do seu Criador, nesse inexorável fatalismo para o qual o rumo é a felicidade. Então, vamos buscar recursos. Por quê? Porque os recursos existem e estão à nossa disposição. É isso? Verônica, é com você. Simples nas suas colocações e esclarecimentos, exige meditação e análise, a fim de que o aprendiz adquira segurança de fé e lógica decorrente da razão, de modo a compreender as problemáticas da vida, desafiadoras, complexas, vencendo-as com equilíbrio, discernimento e paz. Então, nesse parágrafo, o Filomeno está dizendo que, embora os ensinamentos sejam apresentados aqui de uma forma simples, precisam ser pensados com calma e precisam ser analisados. Isso é necessário para quê? Para que a gente possa aprender de verdade e desenvolver uma fé firme, substanciosa, que faça sentido e que esteja ligada à razão. E com esse sentimento, a pessoa passa a compreender melhor os problemas da vida, que muitas vezes são difíceis e também complicados. Assim, a pessoa consegue enfrentá-los e superá-los com equilíbrio, com discernimento e com paz interior. E ele continua dizendo: viajou de 1000 etapas, nas quais adquire sabedoria e amor, o espírito necessita de armar-se de experiências iluminativas, graças à reencarnação, para quando delinquir, retornar espiando e reparando, e quando lograr vitória, avançar adquirindo mais amplos valores que se lhe tornem fonte de inexauríveis alegrias e satisfações íntimas. O que é esse viajador? É o espírito que passa por muitas experiências ao longo da sua vida, várias reencarnações. E com isso ele vai aprendendo e vai amadurecendo aos poucos, vai ganhando experiência, vai aprendendo a amar por meio dessas reencarnações diversas. E quando erra, volta para aprender com os próprios erros, para corrigir o que fez e melhorar. Que é a nossa palavra desse ano, a reparação. Quando acerta, vence esses desafios, progride, segue em frente mais forte, mais confiante, com mais aprendizado, encontrando uma alegria interior profunda e duradoura quando se alcança esse crescimento. Identificando as elevadas finalidades da vida, ele continua, o Espiritismo conscientiza-o da necessidade do esforço pessoal constante, assim superando as más inclinações que lhe remanescem no eu interior, emulando em trabalhar as inspirações nobres que devem ser transformadas em realidades. Então, quando a pessoa entende o verdadeiro sentido da vida, o Espiritismo ajuda a perceber que é preciso se esforçar sempre para melhorar. E com esse esforço constante, ela vai superando os seus maus hábitos, as suas tendências negativas, que ainda traz dentro de si, e passa a transformar os seus bons ideais em atitudes concretas no dia a dia, reforçando o que nos ensina Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, quando ele diz que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. O Espiritismo, então, continua o Filomeno, preenche todas as lacunas do conhecimento, apresentando oportunas propostas de renovação e de esclarecimento libertador. O Espiritismo nos ajuda a entender melhor aquilo que antes parecia sem resposta, que a gente não compreendia. Ele traz explicações que esclarecem, que orientam e que nos convidam a nos renovarmos por dentro, ajudando-nos a nos libertarmos de dúvidas, de medos e de limitações, através de um conhecimento e da reflexão. Então, essa é a proposta do livro dentro dos temas que ele vai abordar. Seguindo o texto aí, ele continua, sempre, abre aspas, remontando as causas, fecha aspas. Lembra de causa e efeito. Oferece a mediana luz que aclara os enigmas do pensamento e preenche os espaços deixados pelas ciências, que estudam os efeitos, tudo num processo natural de penetração da realidade da vida. Esse texto que diz que o espiritismo procura ir à raiz dos problemas, buscando entender as causas profundas das coisas e não só o que aparece na superfície.
Não é só o que está boiando, tem que mergulhar. Ao fazer isso, ele traz uma luz clara que ajuda a explicar dúvidas, conflitos e questões da mente humana. Enquanto as ciências costumam estudar principalmente os efeitos do que acontece, o Espiritismo busca compreender também o porquê desses efeitos. Tudo isso acontece de forma natural, ajudando a pessoa a entender melhor a vida de suas realidades. Sem nenhuma crítica, a nossa medicina ocidental é assim: surgiu um tumor, vamos tirar o tumor e esperar aparecer o próximo. Não leva o paciente a uma reflexão, fatores que podem ter desencadeado aquilo, alimentação, comportamento, emoções, mas está tudo certo. Vamos em frente, a doutrina espírita vai nas causas. No seu texto aí, eis o porquê deste pequeno livro despretensioso. Nós estamos na introdução, ele está apresentando o livro. É ele modesta contribuição para o estudo de várias questões palpitantes do cotidiano. Tivemos o cuidado de selecionar alguns temas, analisando-os e neles entretecendo considerações espíritas que possam despertar conotações positivas e oferecer uma visão talvez não lograda por quem não esteja familiarizado com as extraordinárias informações contidas na codificação espírita. E aí ele vai dar uma justificativa, dizendo que algumas das páginas que você vai ler neste livro que nós vamos estudar foram oportunamente publicadas no Reformador e em outros periódicos espíritas. Ao reuni-las para a confecção desse trabalho, sofreram algumas alterações, alguns ajustes na forma da proposta do livro, sem qualquer prejuízo para o conteúdo e melhor harmonia do conjunto. Alguns temas que Filomeno nos traz, iremos estudar juntos: reencarnação, sono, sonho, pensamentos, perispírito, temor da morte, saúde mental, suicídio, psiquismo mediúnico, fenômenos obsessivos, dentre outros. Gente, o livro são mensagens menores, mas de uma profundidade assustadora. E nós vamos garimpar isto juntos. Com certeza que vamos. E isso aqui que ele fez, de pegar artigos publicados em várias mídias e colocar no livro, depois, ou concomitantemente, muitos outros autores também isso aconteceu, né? De vários livros, que foi material muito bom, que estava separado e foram unir tudo num livro só. E ele continua dizendo que, sempre atual, a doutrina espírita jamais será ultrapassada, porquanto, sendo um filão aurífero, né? O que é um filão aurífero? É ali onde jorra filetinho de ouro, inesgotável, cada vez oferece mais amplos recursos de libertação e felicidade. Então a doutrina espírita continua sempre atual, ela nunca fica ultrapassada. Por quê? Porque ela está sempre oferecendo novos aprendizados. Então é como uma fonte que não se esgota. Quanto mais a pessoa estuda, quanto mais a pessoa pratica, mais encontra caminhos para se libertar de sofrimento e alcançar uma felicidade relativa. E ele diz: se o Espiritismo elucida Allan Kardec, conforme foi anunciado, tem que determinar a transformação da humanidade, claro é que esse efeito ele só poderá produzir melhorando as massas, o que se verificará geralmente, pouco a pouco, em consequência do aperfeiçoamento dos indivíduos, que a gente falou agora há pouco, quando a gente estava respondendo aquelas perguntas. É o período de transição do planeta. Então, a mudança que esse planeta vai acontecer depende da nossa própria mudança íntima. Que importa crer na existência dos espíritos se essa crença não faz que aquele que a tem se torne melhor, mais benigno e indulgente para com os seus semelhantes, mais humilde e paciente na diversidade. Então, o que adianta ter esse conhecimento se esse conhecimento não traz transformação e melhora para cada um de nós? Lembra da frase do Mateus? Informação que não gera transformação gera perturbação, porta aberta à obsessão. De que serve ao avarento ser espírita se ele continua avarento? Ao orgulhoso se conserva cheio de si, ao invejoso se permanece dominado pela inveja. Isso aqui é para a gente refletir, é para balançar.
né? Eu sou espírita, mas como é que eu estou vivendo? Como é que eu estou me comportando? Quais são as palavras que eu estou emitindo? Quais são os pensamentos que eu estou gerando? Assim, poderiam todos os homens acreditar nas manifestações dos espíritos e a humanidade continuar estacionária. Tais, porém, não são os desígnios de Deus. Essa mudança precisa gerar uma transformação para melhor. A bandeira que desfraldamos bem alto é a do espiritismo cristão e humanitário, em torno da qual já temos a ventura de ver em todas as partes do globo congregados tantos homens por compreenderem que aí é que está a âncora de salvação, a salvaguarda da ordem pública, o sinal de uma nova era para a humanidade. Então ele transcreve aqui um trecho do Livro dos Médiuns, na questão 350, falando da importância da doutrina espírita para o mundo todo. Não é uma coisa restrita a uma pátria ou a uma comunidade. Esses princípios espíritas vão sendo divulgados pelo mundo, e a gente tem espírita no mundo inteiro, e com isso vai multiplicando esses fatores, né, essas pessoas, para que esses princípios sejam mais conhecidos, aprofundados e adquiridos pelas pessoas. E ele finaliza a introdução dizendo: esperando que as nossas considerações espíritas facultem lições ou sugestões felizes, rogamos ao Mestre por excelência que nos abençoe, guarde e inspire sempre no desiderato da nossa evolução. Manuel Filomeno de Miranda, em Salvador, Bahia, no dia 26 de março de 1986. Você falou aí que o espiritismo está espalhado para tudo quanto é lado. Quando sai lá embaixo o espiritismo para principiantes, a última vez que eu conferi com a Alice Carvalho Dias, o Dias Carvalho, já estávamos em 86 países. O negócio vai longe mesmo. Então, vamos assim observar o seguinte, analisando. Vamos ver que a introdução deste livro cumpre 3 funções claras. Primeiro, definir o espiritismo, e não é sabão homo não, tá? É a letra C aí que eu comi ela com arroz. Primeiro, definir o espiritismo como método de libertação. Sem nenhuma crítica, um monte de religiões diz: você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode fazer aquilo outro, não é pecado, é isso, vai para o inferno, o capeta vai te pegar, Satanás está no seu pé, tem que pagar o dízimo, tem isso, tem aquilo. Então, vamos ver que... Peraí. Márcia, estou no meio de uma gravação aqui com a Verônica do Manuel Filomeno de Miranda. Morreu, mandei mensagem. Falou, mais um velório para eu ir hoje. Jesus. Oremos. Vamos lá, tá tudo certo. Deu para você ouvir o que ela falou aí? Então tá bom. Assim, definir o espiritismo como método de libertação. De quem? De você mesmo. Primeiro passo. Segundo passo, vamos avançar. Anunciar a reencarnação como eixo educativo. Quantas crianças falam com o pai mais da mãe assim: mãe, pai, a escola está muito enjoada, eu não quero ir para a escola. Aí o pai passa a mão na cabeça da criança e fala assim: tem problema não, meu filho, pode ficar em casa dormindo até meio-dia. É assim? Naquele tempo que o psicólogo dá palmada no lugar, a hora certa, com a força certa, funcionava. Hoje é um desafio, mas vamos em frente. Então, vamos ver que... E levar o aluno para a escola, por mais que ele chore, sapateie e tudo mais, nós vamos ver que tem um eixo educativo. A reencarnação é isso. E terceiro... voltou o 2 de novo. Advertir que crença sem mudança moral é inutilidade. Olha só, gente. Crença sem mudança moral, inutilidade espiritual. Está até parecendo que o poeta passou. Assim, tudo isso vai nos preparar para o capítulo 1, onde a reencarnação deixa de ser teoria e passa a
a ser compromisso grave diante de Deus. A reencarnação deixa de ser uma possibilidade. Tem hora que eu acredito, tem hora que eu não acredito. Eu fico vendo, às vezes, na televisão, algumas religiões levam pessoas lá na frente. Eu já fui espírita, eu já recebi o demônio, eu já fiz, eu não sou mais espírita. Nunca foi espírita. Quem entra no espiritismo e estuda-se, não tem como arrancar. Você explicar para um cego as cores, o arco-íris, é um desafio. Nem por isso o arco-íris deixa de existir. Deu para entender? Assim, então, nós estamos fechando o primeiro estudo específico sobre este tema que está aqui, que é vida e morte. E se você não analisou, eu coloquei aqui na paisagem, peguei uma imagem onde, de um lado, tudo seco, apagado, morto. Do outro lado, vida. O livro é Temas da Vida e da Morte. Eu comecei com morte e vim para vida. Eu vim para que tenhais vida e vida eterna. É isso? Vamos, então, fazendo uma avaliação disso tudo, tomarmos consciência do que pode ou não acontecer nessa jornada de reeducação pessoal. Vamos pedir a Verônica para falar para nós aí, numa forma de resumo, algumas coisas sobre o que ela absorveu do livro. E nessa introdução do livro, do Temas da Vida e da Morte, o Filomeno nos apresenta o Espiritismo como uma necessidade inadiável de um estudo, e de um estudo sistematizado, não apenas como uma crença, mas como instrumento de libertação espiritual. Sempre fundamentado no ensinamento evangélico, de que a verdade liberta, o autor ressalta que o conhecimento espírita amplia a compreensão do mundo físico e do mundo espiritual, oferecendo respostas às nossas inquietações humanas. O Espiritismo é apresentado no seu tríplice aspecto, ciência, ao investigar os fenômenos mediúnicos e a reencarnação, o seu aspecto filosófico, ao refletir sobre o sentido da existência, e o fenômeno e o aspecto religioso, que é ao fundamentar-se na ética cristã do amor e da caridade. Então, trata-se de uma doutrina otimista, que afirma a felicidade como destino inevitável do espírito, porém conquistada pelo esforço moral, pela vigilância e pela constância no bem, não por um milagre, por algo que caia do céu. Não tem milagre. A reencarnação surge como um eixo educativo da vida. É educação. A vida é um processo pedagógico. O espírito viaja por múltiplas etapas, aprende por meio de experiências sucessivas, com resultados menores, com resultados maiores, reparando erros, ampliando conquistas morais. O progresso não se dá por privilégios, como eu disse, mas pelo trabalho íntimo, pessoal, de superação das más inclinações e pela transformação dos ideais nobres em atitudes concretas. Essa criança está assim, desse jeito, porque é culpa dos antepassados dela. Não! Tem culpa de ninguém, é responsabilidade dela mesma. Então a obra enfatiza que crença sem renovação moral é inútil. O verdadeiro espírita se reconhece pela melhoria de si mesmo. O espiritismo, ao remontar as causas profundas dos acontecimentos, complementa as ciências que estudam apenas os efeitos, oferecendo esclarecimento libertador. E finalizando, o autor explica que o livro reúne reflexões sobre temas cotidianos, como reencarnação, pensamento, mediunidade e temor da morte, que é muito interessante esse tema. Vai abranger um número muito grande de pessoas, com o propósito de despertar o quê? A consciência e promover o crescimento espiritual, preparando cada leitor para compreender a reencarnação não apenas como uma teoria, mas como um compromisso grave perante Deus. Muito bem, muito bom. Verônica, é estudar todo dia, aprender todo dia e morrer na praia, como diziam os antigos. Não tem recurso, não. O nosso objetivo é esse mesmo: transformação moral, equilíbrio pessoal e tudo mais.
Verônica, vamos fazer um pinga-fogo. Eu solto a quadrinha e você faz um pequeno comentário sobre ela. Vamos ver agora se você dá conta do recado. Quero ver hoje. Eu sou íntima lá do poeta anônimo. É, o famoso. Agora nós vamos aí para a vida é uma poesia. Então, vamos trabalhar com as poesias que ele nos oferece. Olha só, a primeira quadrinha, Verônica, diz assim: estudar é libertar-se da sombra da ignorância. Espiritismo é caminho de luz e vigilância. Sempre o estudo liberta, porque amplia o conhecimento. E quando a gente tem conhecimento, se liberta do quê? Da ignorância, da sombra. Então o Espiritismo vem nos ajudar para encontrar, sair das trevas e ir para a luz. Viu? A professora não brinca em serviço, não. Segunda quadrinha. Ciência que observa os fatos. Filosofia a refletir. Religião do Cristo vivo a ensinar-nos a servir. É o exemplo do Cristo. O que o Cristo fez quando esteve encarnado aqui entre nós? Serviu. Então, esse exemplo é o que ele traz para a gente. Então, a gente precisa observar os fatos, refletir e depois agir. Viu? Quer mais uma? Tem. Não basta crer nos espíritos, nem falar de reencarnar. É preciso transformar-se e o próprio eu educar. Porque nós precisamos ser coerentes. Se nós temos o conhecimento e esse conhecimento nos transforma, isso é incoerência. Se eu não estou agindo de acordo com aquilo que eu aprendi a ser, isso é incoerência. Então nós precisamos nos educarmos e nessa educação nos transformarmos. Acho que eu vou parar por aí. Boa noite, até logo, foi um prazer, Futebol Clube. Voltamos a semana que vem, se sobrevivermos. A vida não é acaso. Mateus Fraga diz que acaso é quando nós não reconhecemos a assinatura de Deus. Foi por acaso que a pedra acertou nele, que a bala pegou ele. A vida não é acaso, nem capricho do destino. Cada dor é lição santa, cada prova é ensino. Se não fosse assim, não teria motivo para que as provas e a dor existissem. Então, a dor, a prova, não é capricho do destino. É uma, igual nós falamos no início aí, né, uma metodologia pedagógica de ensinamento. E que pedagogia! Reencarna o Espírito Eterno para amar e progredir. Se erra, volta e corrige. Se vence, aprende a florir. Eu gostei tanto, vou fazer igual a Márcia faz na quinta-feira. Eu vou ler de novo. Reencarna o Espírito Eterno para amar e progredir. Se erra, volta e corrige. E se corrige. Há uma reparação aí. Se vence, aprende a florir. Esse é o objetivo da reencarnação. Corrigir erros pretéritos, aprender com eles e não cometê-los mais. E assim a gente vai vencendo e vai florindo. Então esse é o objetivo da reencarnação. Não é punição, não é castigo, é um processo educativo. E a gente aprende através de erros e de acertos. Todo mundo aprende também. Então o erro é importante no processo do aprendizado. Né? Agora a gente não pode ficar estacionado nele, precisa de ser corrigido. É aquela frase, né? Errar é humano. Não. Os espíritos dizem, ainda somos humanos, não somos angelicais, porque erramos. Porque erramos. Agora, quantas vezes as nossas avós, ou mesmo a mãe, ou a gente pode ter dito para o filho, não faz isso porque Deus castiga. Eu ouvi muito. Deus não faz isso. Se você falar mentira, Deus castiga. Era o processo do medo. A felicidade é meta que Deus nos destinou, mas só floresce na alma que no bem se renovou. A felicidade é meta de todos os espíritos. Deus nos criou para isso. Tem uma trajetória, tem uma caminhada e a felicidade é a nossa meta. E não é impossível, porque se fosse impossível, tantos que estão à nossa frente não teriam alcançado. Né? O próprio Jesus. Então, se conseguiu vencer as vicissitudes da vida e chegar lá, é porque é possível para cada um de nós chegar também. Muito bom. Isso é estimulador, né, Falcone?
O nosso destino, se é. Isso. Na doutrina espírita, destino. O destino que eu enfrento hoje é a colheita do que eu semeei ontem. E o destino que eu vou encontrar amanhã é resultado do que eu semeei ontem, mas acima de tudo do que eu estou semeando hoje. Do que eu estou semeando hoje. Espiritismo esclarece a causa por trás do efeito. O que gerou aquele tumor? Raiva, mágoa, rancor, ressentimento, ódio, perdão, culpa, não sei. O Espiritismo esclarece a causa por trás do efeito. Luz que alcança o pensamento e ilumina o peito. De algum personagem e vê um sofrimento atroz que ele está passando, mas o que é isso? Causa e efeito. Aí quando o Filomeno traz para a gente o que aconteceu no pretérito da história daquele ali, a gente entende o que o presente está apresentando para ele ali. Então esse objetivo é mostrar o sofrimento dele, uma causa pretérita, mas que o futuro dele pode ser iluminativo se ele mudar a trajetória. Olha o próximo, vai mexer com a fé, né? Fé raciocinada e firme, equilíbrio e lucidez. É estudar com disciplina para crescer de vez. Porque quanto mais a gente estuda e metodicamente, a gente ampara nesse conhecimento em cima de uma fé raciocinada. Porque o estudo sistematizado, ele fala, mas por que é assim? Por que não é do outro jeito? Mas, né? A gente vai racionalizando aquilo ali e com isso a gente vai compreendendo. Então, estudar com disciplina, isso é muito importante. O que é disciplina? É a frequência, é a assiduidade, é ler o texto antes dele ser apresentado. Isso aqui com a gente, isso nos grupos de estudo. Então, isso é muito importante. E aí, essa bagagem de conhecimento, ela vai só acumulando. E isso nos ajuda, nos fortalece para diante das situações da vida a gente se posicionar. Vamos agora para a nossa penúltima quadrinha. Quatro linhas poderosas. Conhecer é compromisso. Não é título ou posição. Verdade que não transforma é teoria sem ação. Os amigos espirituais falam, quanto tempo você tem de espiritismo? 1 ano. Você é a mesma pessoa hoje do que era 1 ano atrás? Se está a mesma pessoa, alguma coisa aí não está indo muito bem. Porque esse conhecer, esse compromisso aí de mudança. Então, se não transforma, é uma teoria sem ação. Então, não importa o quanto tempo que você tem de conhecimento, importa o que você tem feito com esse conhecimento que vem adquirindo. Né? Não é brincadeira, não. Responsabilidade danada, né? Os amigos espirituais dizem que conhecimento é uma coisa, discernimento é outra. Eu posso saber dos efeitos colaterais do tabaco, mas ainda fumo. Eu tenho conhecimento. Já contei aqui em capítulos anteriores, não sei se recente, é tanta coisa na cabeça da gente, que eu não sei se foi no recente ou há muito tempo. Eu atendi no meu consultório um profissional de uma cidade vizinha daqui, e ele chegou e me disse, quem me recomendou, eu sempre pergunto, tomou contato com o meu trabalho por intermédio de quem? Fulano de tal, também da cidade referida. E eu perguntei para ele assim, qual o motivo da sua vinda aqui? Você ajudou ele a parar de fumar. Eu também quero parar de fumar. Já tentei várias técnicas e não consegui. Muito bem. Conversa vai, conversa vem. Aí eu, olhando a ficha dele que a recepcionista tinha preenchido lá fora, eu disse para ele assim, o senhor é médico? Ele disse, sou pneumologista e sou professor de pneumo na faculdade X. Eu falei assim, mas espera aí, o senhor conhece muito mais do assunto do que eu. Ele falou, Falcone, vira a página, por favor. Eu sou uma vergonha para mim mesmo. O camarada era professor da área respiratória e tinha um conhecimento extraordinário e não conseguia parar de fumar. Alguma crítica? Não, para mostrar a fragilidade do ser humano. Conhecer é compromisso, não é título ou posição. Verdade que não se transforma é teoria sem ação. Última. Assim como começa a jornada de quem quer evoluir. Introdução é convite para viver e servir.
É o aperitivo, é o tira-gosto. A introdução é assim, né? É mostrar o que vem pela frente. É despertar o interesse do que vem pela frente. É igual o trailer do filme. É, exatamente. Nós estamos na introdução, né? É. O poeta anônimo está usando o conteúdo do que nós falamos hoje. Ele não está falando do capítulo 1º, nem falando das 18 obras que nós trabalhamos a semana passada. Ele está falando do que nós trabalhamos hoje. Então, introdução é convite para viver e servir. Lembra da velha frase: quem não vive para servir, não serve para viver. Bom, agora nós vamos testar a sua capacidade, Verônica. Caramba, hoje eu tô. Não, eu não confio nela, mas olha aí, agora nós vamos avançar. Nós estávamos trabalhando com 4 frases, agora vão ser 6 frases, cestilhas, estilo cordel do nosso velho e bom amado Nordeste. Estudemos com coragem e com fervor no coração. Cada página é mensagem de divina orientação. Quem conhece a verdade viva, dá à vida nova direção. Nossa, que bonito esse. Todos eles são, né? Não dá nem para escolher. Então a gente tem que ter realmente coragem, a gente tem que ter fervor no coração. Para quê? Para seguir em frente, para aprender, para conhecer a verdade, para dar nova direção à vida. Reencarnar não é acaso. Pode mudar? Não, peraí. Eu estou digerindo aqui. Eu estou digerindo. Muito bonito. Quem conhece a verdade viva, dá à vida nova direção. Reencarnar não é acaso, é programa redentor. Se hoje enfrenta embaraço, é lição do Criador. Toda dor bem compreendida converte-se em luz e amor. Quanta gente às vezes se refere à reencarnação, né? Eu não queria estar aqui. Por que eu estou com essa família? Por que eu tenho esse trabalho? Olha, não é acaso, não. A cegonha errou de endereço. Nada disso. Foi um planejamento muito bem feito, metodicamente preparado, né, para poder ter ali. Então, se a gente enfrenta situações conflitantes, é aprendizado, é a reparação que nós viemos aqui. E aí, quando isso é bem sucedido, olha lá, o que vai se converter? Em luz e amor. Né? Não é brincadeira, não. Não. Não basta crer na doutrina, nem falar de evolução. É preciso disciplina na reforma do coração. Espírito é quem transforma sentimento em ação. E são muitas as virtudes que a gente precisa desenvolver, não só a gente, né, que somos espíritas, mas todos nós, porque esse é o convite do Cristo. O que a doutrina espírita vem é nos ajudar nessa conscientização. Então a gente precisa realmente de ter essa reforma íntima para que tudo aquilo que a gente está adquirindo de conhecimento se transforme em discernimento e depois em sentimento e ação. Se não, o bicho pega. Quarta cestilha. Remontando as causas justas, clareando o existir. A doutrina nos ajusta ao dever de progredir. Quem trabalha as próprias sombras aprende-se a redimir. Essa frase é muito importante. Quem trabalha as próprias sombras. Todos nós temos, porque ainda somos espíritos imperfeitos. Agora, temos também uma luz dentro de nós, e Jesus pediu: deixe brilhar a vossa luz. Então, quanto mais a luz brilha, menos sombras a gente vai ter. Então, a gente precisa fazer com que essa luz brilhe cada vez mais. Naquela coleção dos 16 livros de Joana de Ângeles, a Veneranda, falando sobre a psicologia da quarta força, ela vai dizer que negar a sombra é negar a si mesmo. Mas todos nós podemos transformar a nossa sombra em sombra dourada. Então, depende de quem? Única e exclusivamente de cada um de nós. E para fechar, não quer passar não, por quê? Garrou de novo aqui o slide. Pronto. Sigamos, pois, confiantes na jornada espiritual,
Somos seres viajantes, rumo ao porto divinal. Com Jesus à nossa frente, venceremos todo o mal. E ele está aí mesmo, na frente, nos orientando. É como quando a gente diz que ele é modelo e guia. O que é um guia? Guia é aquele que orienta o caminho. Se você vai fazer uma trilha e você não conhece o caminho, você precisa de um guia. Se você vai numa cidade e precisa de... É o guia, ele vai mostrando. Então o que Jesus faz é esse, ele vai nos orientando, ele vai mostrando o caminho. E a gente tem que confiar nesse guia, porque ele sabe mais do que a gente. Então Jesus está sempre à nossa frente, e com ele a gente consegue vencer todo o mal. Mas o que a gente faz, né? Ele está mostrando o caminho, não, mas aqui não tem um atalho, eu acho melhor eu ir por aqui. Aí pronto. Aí a gente muitas vezes tem que dar uma volta muito maior para pegar o caminho de volta ali e consertar. Mas a gente precisa ter sempre essa confiança. Às vezes eu escuto muito espírita falando, né? O que está acontecendo com esse planeta? Seu áudio está diminuindo. Muito espírita falando. O mundo está de cabeça para baixo. O que está acontecendo? Não está nada de cabeça para baixo. Olha aí, o Jesus está na nossa frente, o comandante dessa nave aí é Jesus. O que a gente precisa é ter confiança e saber que é um processo pelo qual nós estamos passando e contribuir da melhor forma para esse momento de transição que nós estamos passando. Muito bem. Bom, estamos assim, então, caminhando para a parte final do nosso estudo, procurando essa dinâmica extraordinária que a doutrina espírita nos oferece. Verônica, ajusta aí o seu som e suas palavras finais para prepararmos para o encerramento. É uma alegria muito grande a gente... Está baixinho, está baixinho. O que aconteceu? Melhorou? Melhorou. É uma alegria muito grande a gente encerrar esse encontro 275 com o coração muito cheio de esperança, porque nós hoje não iniciamos apenas o estudo de um livro, nós iniciamos ou renovamos um compromisso. A introdução que refletimos não é um simples preâmbulo literário, é um chamado à consciência. Ela nos recorda que estudar a doutrina espírita é assumir responsabilidade diante da nossa própria evolução. Nós não estamos aqui para acumular conceitos, mas sim para transformar sentimentos. Não estamos aqui para decorar ideias, mas para iluminar atitudes. E o Espiritismo nos convida a remontar as causas, a compreender a vida além das aparências e a reconhecer, principalmente na reencarnação, um mecanismo da misericórdia divina. Cada experiência é uma grande oportunidade que nós temos. Cada desafio é uma lição. E cada reencontro é um ajuste muito providencial. Assim, se nós sairmos daqui um pouquinho mais pacientes, mais indulgentes, mais dispostos a servir, então o encontro cumpriu a sua finalidade. Por quê? Não é nos transformar em santos, mas a termos não é santidade, é sanidade. A verdadeira fé é aquela que modifica o caráter, suaviza as palavras, educa as reações. Espiritismo é autoeducação. Que possamos seguir estudando com disciplina, sentindo com mais amor e vivendo com mais consciência cada um dos capítulos. São joias que vão aumentar a nossa fortuna espiritual. E que o Mestre Jesus nos inspire a transformar conhecimento em luz e luz em caridade. Então, gratidão a Deus, aos bons espíritos, pela oportunidade de aprendizagem, gratidão aos benfeitores espirituais que nos amparam e gratidão a cada coração presente, a cada internauta que já participou, que está participando, que venha participar, pela gratidão com que nos acolhe. Sigamos confiantes, a jornada continua, esse livro tem mais de 30 capítulos e a felicidade nos aguarda, construída por nossas próprias mãos. Dá para entender isso? Então cabe a cada um de nós fazermos a nossa parte. Quinta-feira que vem nós teremos mais um encontro estudando o capítulo 1º da obra e teremos uma participação de uma convidada, acho que é a primeira vez que ela vem, né? Primeira vez. Surpresa. Uma pessoa que é da nossa equipe, muito bacana, é uma das fundadoras da FEAC e já fica aí a curiosidade para você refletir, tá certo? A nosso agradecimento ao nosso querido Chaves, a Jussara, que vigia ele, confere tudo que ele faz para ficar tudo certinho. Se você gostou do conteúdo de hoje, lembra, deixa aqui embaixo. Obrigado, gostei, não gostei, tá? Se possível, deixa o seu nome ou a cidade de onde você está assistindo, ou
o centro, a instituição espírita que você frequenta. Com a sua ajuda, vamos multiplicar. Curta, comenta, compartilha estes conteúdos. Siga o Instagram da FEAC, siga o meu Instagram, siga o Falcone Espiritismo, youtube.com/Falcone Espiritismo. Através do meu Instagram, você pode toda quarta-feira, de 11h30 ao meio-dia, assistir o nosso trabalho voluntário, 30 anos já na rádio, ensinando as pessoas a terem mais saúde. E você pode entrar no Spotify, a assistir mais de 100 episódios do Espiritismo para Iniciantes. No período de carnaval, eu comecei a desenvolver um novo projeto, que eu esqueci de comentar aqui com vocês, mas hoje eu trago ele aí. Olha aí, nova temporada do Espiritismo para Iniciantes, shorts no YouTube. No Falcone Espiritismo estão lá shorts, que são vídeos curtos, filmados com o celular em pé, não é com o celular deitado. E também vão estar no Instagram FEAC, a nossa equipe da multimídia vai postar. E isso tudo vai para a sequência daqueles 100 programas que já estão no ar, 100 podcast no Spotify. Se você tem perguntas, manda para a gente, e a gente responde e vamos ampliar os horizontes da nossa mente. Use o SOS Preces quantas vezes for necessário, por mês, por semana, por dia. Tem gente que liga nos momentos de aflição mais de uma vez por dia. Esteja à vontade, das 8 horas da manhã até as 24 horas. E divulgue nos seus contatos. Se precisar de folder, de papel para distribuir na sua instituição, é só entrar em contato comigo e nós vamos mandar para você, tá certo? As reuniões públicas da FEAC estão aí, 3 dias na semana, todas colocadas no youtube.com/FEACnet. Vamos ver também que o atendimento fraterno, segunda e terça-feira, 14 a 16 horas, quarta-feira, 19 a 21 horas, sábado, 17 às 19 horas. Tem um 9 a mais aí, tem que corrigir. Atendimento individual por ordem de chegada. 40 grupos de estudos, obras espíritas diversas, presencial e online. Como é que eu vou saber, Falcone? Entra no www.feac.org e você fica sabendo. Muito bem. As gotas d'água de luz aí caindo na sua água para ser fluidificada. É mais um culto do Evangelho no lar. Trabalhemos-nos. Lembrando Mateus Fraga, informação sem transformação gera estagnação. Lembre-me que eu vou colocar uma foto nova nessa imagem. E aí eu vou explicar direitinho. Deus nos abençoe, Jesus continue tendo paciência conosco. Toda quinta-feira estamos aqui. Obrigado pela sua presença, parabéns por estarmos perseverando. Oremos mais uns pelos outros e até o nosso próximo encontro. Se Deus quiser e Ele quer. Verônica, fica com Deus. Queridos internautas, saúde, paz, até o nosso próximo encontro, juntos e misturados.